Você já parou para pensar em como a forma como vivemos agora pode afetar o nosso destino eterno? Isso mesmo. A forma como vivemos agora pode afetar o nosso destino eterno. Você já parou para pensar nisso? Jesus contou uma parábola que abre os nossos olhos para duas realidades: a vida aqui e agora e a eternidade depois dessa vida. Hoje nós vamos refletir sobre a história do rico e do mendigo Lázaro e o que essa história, tem a nos dizer sobre compaixão, sobre juízo divino, sobre eternidade e sobre arrependimento. Essa parábola encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Vamos ler? Lucas 16, 19 até o 31. O rico e o mendigo. Lendo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava, à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus conta sobre 2 homens. Um rico vivia no luxo, se vestia de púrpura e linho finíssimo. O outro, um mendigo,
chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava na porta do rico, desejando apenas comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem. O texto vai nos contar que ambos morreram. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Seio de Abraão é uma figura para o paraíso, é uma figura para o céu, é uma figura para a eternidade com Deus. Mas ambos morreram. Veja, e um foi levado para esse lugar de delícias. O outro, o rico, por sua vez, é lançado ao tormento. E mais uma vez no texto aparece a palavra tormento, mas quando a palavra tormento aparece pela primeira vez no verso 23, ela está associada ao inferno. Então o inferno é um lugar de tormento. E o inferno é uma realidade. E foi para lá que esse homem rico foi levado. E de lá, em tormento e com sede, ele clama por alívio e pede a Abraão que Lázaro, primeiro, molhe a ponta do seu dedo em água para refrescar a sua língua. Mas Abraão diz, olha, não tem como, não tem possibilidade. Tem um abismo gigantesco entre nós e vós. De modo que quem está aqui não pode ir aí, quem está aí não pode passar para o lado de cá. Mas ele continua falando e ele pede a Abraão que envie Lázaro a seus irmãos. Ele diz, eu tenho 5 irmãos. Verso 28, eu tenho 5 irmãos. Então mande a Lázaro falar com eles, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A ideia aqui é que no templo deles, nas sinagogas deles, Moisés e os profetas estavam sendo ensinados. Então Abraão está dizendo, eles têm palavra de Deus lá, que ouçam a palavra de Deus e se deixem persuadir. E Abraão ainda completa, se eles não ouvem a palavra de Deus, por meio de Moisés e dos profetas, também não crerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É o que você vê no versículo 22, no versículo 25 e no versículo 31. Como interpretamos esta parábola? Qual é o ensino da parábola? Perceba que essa não é uma parábola sobre riquezas em si. O Senhor conta outras parábolas, ensina sobre riqueza através de outras parábolas. Mas essa parábola não é sobre riqueza em si, mas é sobre indiferença espiritual e social. O problema do rico não foi ser rico. O problema do rico foi viver para si mesmo, ignorando o necessitado bem diante dos seus olhos. Lázaro, mesmo em sofrimento, é lembrado pelo nome. O rico permanece anônimo. Sabe o que isso mostra? Mostra o valor
que Deus dá aos humildes. E mais, mostra ainda o vazio de uma vida centrada no ego e não em Cristo. A vida daquele homem rico era centrada nele mesmo. E porque ele ignorava a Deus, ele ignorava também o seu próximo, inclusive alguém que estava sofrendo muito e com muitas necessidades. Jesus mostra claramente nesta parábola que após a morte, a realidade espiritual se revela de forma definitiva, porque não haverá, depois da morte, nada que se possa fazer para mudar o destino eterno de alguém. É isso mesmo. Então veja, aprendemos nesta parábola que há consolo depois da morte para os que confiam em Deus, para os que vivem uma vida centrada em Deus. E há juízo e condenação para todos aqueles que viveram apenas para si mesmos. A resposta de Abraão ao rico é um alerta a todos nós. O tempo para nos arrependermos é agora. Depois da morte, não há mais como mudar a situação, não há como mudar de lado. Você leu isso aqui comigo ou ouviu a leitura que eu fiz do texto sagrado. Mas podemos perguntar, como o ensino dessa parábola pode ser aplicado em nossos dias? Veja, essa parábola nos desafia em várias áreas. Primeiro, como temos usado nossos recursos? Segundo, temos fechado os olhos para os necessitados? Terceiro, estamos ouvindo a palavra de Deus com atenção e respondendo a ela de acordo com a vontade de Deus? Jesus 2 vezes menciona as Escrituras orientando a nossa vida prática. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Erramos por não conhecer as Escrituras. Segundo, ele nos lembra que devemos crer nele conforme dizem as Escrituras. Então eu preciso conhecer as Escrituras para crer em Jesus do modo certo e para evitar cometer erros que são abomináveis aos olhos de Deus. E aqui nesse canal você tem palavra de Deus todo dia. Então, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para ser avisado dos novos conteúdos que todos os dias publicamos aqui. Então, precisamos ouvir com atenção a palavra de Deus e responder a ela de acordo com a vontade de Deus. Não espere um milagre para mudar de vida. Você já tem hoje a palavra de Deus anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o único caminho para Deus. Assim como eles tinham lá Moisés e os profetas, nós temos hoje nas igrejas espalhadas pelo mundo. E o que não falta no Brasil é a igreja, onde o evangelho é pregado. Talvez algumas não são muito confiáveis, não é? Então procure uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja comprometida com Jesus e com a
palavra de Jesus e com a obra de Jesus e participe dessa igreja. Mas ouça o Evangelho e arrependa-se enquanto há tempo. Essa história também nos consola. Ela não apenas nos desafia em várias áreas da vida, ela também nos consola. Por quê que ela é um instrumento para consolar o nosso coração? Porque Deus vê, Deus contempla os esquecidos pelo mundo. Quem é ignorado pelos homens é lembrado por Deus. Isso é um consolo, não é? De repente a gente fica se lamentando, murmurando, porque as pessoas não estão nos vendo, não estão nos notando, não estão nos assistindo. Mas essa parábola consola o nosso coração, pois fala claramente que quem é ignorado pelos homens é lembrado por Deus. E mais, essa parábola aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo. O único que ressuscitou para não morrer nunca mais. Por que para não morrer nunca mais? Porque, por exemplo, Lázaro ressuscitou, não esse aqui, né? O Lázaro lá de João capítulo 11, irmão de Marta e Maria. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo, né? Mas a ele estava garantida a vida eterna. Ele estava ainda nesse mundo. Jesus é o único que ressuscitou para não morrer nunca mais. Jesus vive e reina eternamente. Mas ele ainda é esquecido e rejeitado por muitas pessoas. O tempo de se arrepender e de se preparar para a eternidade com Deus é agora. Então ouça o Evangelho e arrependa-se. Prepare-se para a eternidade com Deus. Como devo reagir a esta parábola, ao ensino desta parábola? Como você deve reagir à mensagem desta parábola? Essa parábola é um convite à mudança, concorda comigo? Então pare e reflita. Você está ouvindo a voz de Deus hoje? Que tipo de coração é o seu diante da dor alheia? Você tem valorizado a palavra como a voz viva de Deus? Veja, uma coisa é você ouvir a palavra, que é a voz de Deus. Outra coisa é você valorizar a palavra que você está ouvindo como a voz viva de Deus. Pense a respeito de tudo isso e reaja a esta mensagem conforme a vontade de Deus para a sua vida. Vou te fazer um pedido. Se essa mensagem falou ao seu coração, então curta o vídeo. Comente, deixa aqui um comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa receber essa mensagem. Ou para ser consolado, ou para, quem sabe, tomar uma decisão ainda hoje, enquanto é tempo. Deixe aqui nos comentários também qual foi o alerta mais forte que esta parábola te trouxe hoje. Comente aqui, eu vou te responder. E se Deus quiser, nos veremos no próximo episódio da série As Parábolas de Jesus, Verdades Eternas para os Dias Atuais. Um forte e carinhoso abraço. Deus te abençoe e se inscreva aqui no nosso canal. Estamos quase chegando a 300 inscritos, faltam poucos. Nos ajude a atingir esse número e deixa aí o seu like. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.